Eu vou iniciar então a nossa aulinha de hoje. Vamos pegar um pouquinho da aula da semana passada, porque essa tá bem grudadinha da semana passada. Boa noite, Silvana. Tá bem grudadinha, tem muita coisa que tá ali bem linkado com o que a gente conversou na semana passada. Então, para quem não viu o outro vídeo, legal ver, né? E depois a gente vai conversando no grupo. Essa semana eu recebi algumas perguntas no WhatsApp, gente, eu adoro. Manda mesmo, manda um monte de pergunta. Eu adoro receber, a gente vai estudar junto, vai ver junto. O que eu souber, eu já mando um áudio e ó, áudio meu é de 5 minutos. Acostumem-se. Aí eu mando, já respondo. Quando não, olha, peraí, vamos ver isso na doutrina e a gente busca na codificação para a gente ter uma ideia. Tá bom, pessoal? Deixa eu só pegar aqui, eu esqueci de preparar. Deu certo. Ok. Então, essa é a nossa aula 7. A aula passada a gente conversou sobre Deus, princípio inteligente, princípio material, né? Deus, a trindade universal ali que o Espiritismo nos explica. Que Deus criou o princípio inteligente, criou o princípio material, falamos do fluido cósmico universal, que é essa matéria bruta que vem desse princípio material, né? E que em diversas formas, diversos modos, mas ele é o princípio inicial de tudo que existe, tá? Tudo vem do fluido cósmico universal. Foi isso que a gente conversou na semana passada, e hoje a gente vai continuar a partir daí, tá? Então, falando um pouquinho também da semana passada, ficou para a gente pontuar uma coisa que é essencial aqui nos nossos estudos. Kardec, e também na hora que eu passei o material no grupo, o pessoal também questionou. Kardec usa espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo, tá? Ele usa as duas na codificação. Mas por que ele faz isso? Então ele explica ali no Livro dos Espíritos que o espírito que ele coloca ali com E minúsculo é aquele princípio inteligente, tá? Mas não ainda na forma nominal, não ainda o homem. E o espírito com E maiúsculo é o espírito homem, o ser já formado, ok? Eu vou ler aqui uma parte do livro. Ó. Uma observação se faz necessária. Todas as vezes que Allan Kardec faz referência ao princípio inteligente, ele escreve a palavra com letra minúscula espírito. E quando se refere ao homem, representante da espécie humana, escreve com letra maiúscula espírito. Neste sentido, esclarecem os orientadores da codificação espírita, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação que são desconhecidos. Então, como iniciou, como se formou, que ainda é desconhecido. Eles não falam para nós. Mas essa parte é mais para explicar o que a gente tratou ali da semana passada de espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo na codificação espírita, tá? Então, todos os livros que você for ler de Kardec, você vai ver essa diferenciação quando ele trata de um termo ou de outro, tá? Partindo daí, a gente vai conversar hoje sobre espírito e perispírito, mas vamos lá do início da evolução espiritual. Então, da evolução de todos nós, da evolução de todo mundo. Então, Deus cria o tempo todo, tá? Ele cria o tempo todo, ele cria sem cessar. Isso está na codificação lá que Deus cria sem cessar. Como ele cria o homem? Ele cria o homem todos iguais, simples e ignorantes, tá? Então, aquela forma nominal, já na forma de um homem, a sua imagem e semelhança, como a gente sempre ouviu, né? Não.
Não é isso. Até porque Deus não tem essa forma hominal, né? A gente aprende isso na doutrina espírita, ele não tem essa forma hominal que nos foi falado, né, há tanto tempo. Não. Ele é Deus, um ser supremo, não tem essa forma que a gente precisa entender ele dessa forma, porque chamamos de pai e precisamos ter uma referência como pai. Não tem problema, mas não é, né? E aí, da hora que ele nos cria, ele também não nos cria homem, essa estrutura que a gente tem agora, né? E aí ele cria espíritos simples e ignorantes com determinação de ser perfeito. Então nós vamos caminhar por todo um trajeto de evolução até se tornar seres perfeitos. Então eu vou ser, você vai ser, todo mundo vai ser, tá? É destino de todo mundo, é o único destino certo que existe como concreto é que todos vão ser seres perfeitos, vamos caminhar até lá, né? Todos os outros, olha, eu vou ler seu futuro, eu vou ver o que vai acontecer na sua vida. Não. Vamos falar de planos de reencarnação? Sim, vamos, mas nada é destino. Mais pra frente. Então ele criou esses seres simples e ignorantes, tá? E ele cria o tempo todo. Então olha só quantos irmãos temos no universo. E essa evolução é necessária. E ela acontece o tempo todo. E a gente vê evolução em tudo. A gente vê evolução do homem, a gente vê a evolução da natureza, a gente vê a evolução do nosso intelecto, a gente vê a nossa evolução moral e muito mais, né? Então, tudo está evoluindo. Já o homem, quando ele estaciona em sua evolução, quando aquele ser que Deus criou, simples e ignorante, ele começa a estacionar, não retroage. A gente já falou várias vezes isso, né? Ele não retroage. Você está na sua melhor edição. Você nunca foi melhor do que você é hoje. Você está na sua melhor edição, tá? Por quê? Porque a gente não retroage, a gente não desaprende, a gente não volta atrás na nossa evolução. É sempre à frente. O que pode acontecer? Estacionar. E quando isso acontece, quando a gente. Olha que a Lígia colocou que é muito importante, não sabemos quantas reencarnações precisaremos para chegar lá. Eu vou falar um pouquinho disso agora, ó. Mas importante, quando a gente estaciona, vem sempre umas alavanquinhas do mundo espiritual nos ajudando a sair do lugar. Então, aquilo que a gente às vezes acha, fala, nossa, que coisa horrível na nossa vida, e depois a gente olha para trás e fala, nossa, aquilo foi o ponto de partida para melhorar tal coisa em mim, tal coisa na minha vida e tudo mais. E isso acontece na própria encarnação, então você reencarna em todo um núcleo diferente, né, familiar, de que você já estava reencarnado, já acostumado com aqueles amigos espirituais, né? E aí você fala assim, nossa, a ovelha negra da família. Mas por quê? Porque ela precisou de alavancar um pouco a evolução dela. Então ela teve que ir para outro núcleo, né? Então isso acontece o tempo todo, a gente está em constante evolução. Quando para, vem aquelas alavanquinhas, né, do mundo espiritual nos ajudar a evoluir. O que a Lígia estava falando aqui? Que a gente não sabe quantas reencarnações são necessárias para a gente chegar lá, né? Na perfeição. Por que ela estava falando isso? Porque é importante a gente entender que a gente não é igual, somos totalmente diferentes. Já viu escola? Escola pega aquela matéria, coloca na lousa. Se tem professor no grupo aí, vai me entender. Mas coloca aquela matéria na lousa e aí tem um aluno que bate o olho assim, ó, e como se ele já tivesse, já sabia aquilo, de tão bem que ele vai e desenvolve rapidinho e passa por aquilo. Já aquele outro não consegue entender, tem que explicar de novo, tem que fazer de novo, e aí ele faz a prova, e aí ele reprova, e aí ele faz a prova de novo, né? E aí ele vai tentando até ele aprender. Então, nós somos assim. Como eu tinha explicado para vocês, da gente ser aquele diamante multifacetado, então há várias coisas em nós para nós evoluir, para lapidar. Então, o que acontece? Às vezes,
Tem situações, tem coisas que a gente precisa aprender. Um ladinho desse diamante, a gente vai lapidar rapidinho, a gente vai aprender rapidinho. Outro a gente vai errar, e aí a gente vai, fala que o mundo é injusto, que tudo está injusto, que nada. Até a gente parar, respirar e falar assim: não, peraí, tá acontecendo de novo isso comigo, eu preciso entender o porquê, e aí eu vou conseguir sair disso daqui, dessa prova, para poder fazer a próxima, né? Então, quando a gente é, consegue sair disso, é um pouco mais demorado que o outro, que aprendeu um pouquinho mais rápido. Em compensação, no outro lado desse diamante multifacetado, eu já consigo lapidar rapidinho. Ah, olha, eu tenho um problema enorme, Márcia, de ter paciência com as pessoas. Eu não tenho paciência, né? A gente ouve muito isso. Eu não tenho paciência. Eu não consigo, por exemplo, fazer meditação. Já a outra pessoa já nasce calma, já tem aquela facilidade com a calma, de explicar, de falar, de não se perturbar com algumas coisas, né, em que outros têm facilidade. Então, olha, eu ainda preciso lapidar bastante esse meu lado, mas eu tenho dificuldade. Aí já outra pessoa fala assim: olha, eu tenho facilidade de ser mais tranquila, mais fácil com as pessoas, tal. Então, eu consigo passar por essa fase mais rápido. Então, esse processo de aprendizado e, consequentemente, evolução tem um tempo para cada um, né? E aí a gente vê na doutrina espírita falando que há planetas que são mais novos que o nosso e que já estão muito mais à frente, né? Que evoluíram moralmente muito mais rápido, erraram muito menos, né? A população, as pessoas que habitam ali evoluíram de forma diferente, evoluíram mais rápido, né? Isso eu estou falando em termos do todo, né? Porque cada um de nós é um ser individual que tem o seu próprio caminho de evolução, mas esse caminho de evolução no coletivo também faz a evolução, ajuda na evolução do planeta. Ou seja, à medida que vamos evoluindo moralmente, vamos crescendo a nossa evolução moral e intelectual, também estamos levando o nosso planeta a evoluir junto conosco, né? Parece que a Lígia colocou alguma coisa ali, não sei se colocou. Acho que não. Então vamos lá, vamos seguindo. Então Deus criou o princípio inteligente, tá? Então criou o princípio inteligente. Vamos trabalhar isso na aula de hoje, vamos conversar sobre isso. Destinado a realizar através da evolução, né? Assimilação de conhecimento, discernimento, até chegar à fase nominal. Então a gente vai aprendendo pouco a pouco com todos os nossos estágios. Márcia, que estágio é esse? Nós, como princípio inteligente, aquele. Vamos pensar num ser bruto, uma energia bruta que Deus criou, que vai ser nós, né? Vamos evoluir até o nominal. Esse princípio inteligente, essa energia bruta, esse ser que um dia será perfeito e que Deus cria o tempo todo, vai estagiar, somos estagiários, vamos estagiar em todos os reinos. Opa, mas parece que daí tá ficando muito bom, não? Como que é isso? No mineral, no vegetal, no animal, até o nominal. Mas isso tá na codificação? Tá. Tá na Revista Espírita, e na Revista Espírita, gente, na FEB, portal da FEB, tem todas as revistas espírita, baixa, de graça, dá para você ler, pega aí e fala: olha, todo dia eu vou ler uma matéria da Revista Espírita, vou pegar uma coisa da Revista Espírita e vou ler. Vocês vão ver que riquíssimo em conhecimento, maravilhoso. Os questionamentos das pessoas mandavam para Kardec, Kardec respondendo sobre a codificação, maravilhoso. Então, tarefinha, dá uma olhada no site da FEB sobre as revistas, tá? Então, esse princípio inteligente vai passando dos reinos, começando pelo mineral até o nominal, tá? E em cada um deles vai aprendendo um pouco mais, vai evoluindo um pouco mais. Evoluir, cheguei no ápice daquele reino, eu vou para o próximo, e assim sucessivamente até alcançar a perfeição, né? Então, como que fica essa divisão? Tá? Como que fica essa divisão? Seres orgânicos e inorgânicos, do ponto de vista material.
Então, do ponto de vista material, nós temos orgânicos e inorgânicos, ok? Na sequência aqui, então, aliás, inorgânicos e orgânicos. E do ponto de vista moral, reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino hominal. Vou mandar uma tabelinha para vocês, vou mandar todo o material da aula. Vou mandar a tabelinha para vocês, não sei se você vai conseguir ver, porque eu faço essas anotações no celular. É uma tabelinha, vamos ver se vocês conseguem ver. Ó, vou mandar para vocês depois, tá? Que tem um resumo, então, dessa evolução. Então, enquanto espírito, com E minúsculo, então, formou aquele princípio inteligente, qual que é o primeiro estágio que ele vai? Vai para o reino mineral. Ah, Márcia, que absurdo você falar que pedra é inteligente. Calma. Princípio, energia. O que ele tem? Matéria inerte. Se mexe, se movimenta, pensa, sente dor? Nada. Como que ele. O que ele tem? A única coisa, forças mecânicas. Mecânicas. Se você não mexer, se não houver nada que movimente, ele não se movimenta, ele não sente, ele não acontece nada. Ele tem a energia fluindo por ele. Por quê? Porque é o nosso primeiro estágio evolutivo. E depois? Passou um tempo lá, já vai para um estágio ali no reino vegetal. Plantinhas. Adoro essa parte. Adoro essa parte de falar da plantinha. Plantinha ainda não tem aquela formação individual, um saber que ela é um ser individual. Ela ainda não sente dor, ela não tem aquelas sensações. O que ela tem, então? O que tem no reino animal? Só a sensação, sensibilidade, vitalidade. Ele já tem vitalidade, princípio vital, vida, né? Depois, no reino animal, já vai para o instinto. Então, ele já tem uma consciência de ser individual, ele sabe que ele é um ser individual. Tem o instinto. Então, é uma inteligência instintiva. Ah, Márcia, nossa, mas será mesmo? Porque meu cachorrinho é tão inteligente por instinto. Ele vai aprendendo o que ele vê e o que você espera dele, ele acaba percebendo e usando isso por instinto. Para quê? Para conseguir comida, para conseguir moradia, para conseguir sobreviver. Então, é instinto de sobrevivência. É isso que tem no mundo animal. E no reino hominal, então, nós temos a inteligência, tanto instintiva quanto a inteligência ilimitada, né? A nossa intelectualidade, o livre-arbítrio, que esses outros reinos não têm, né? Consciência de futuro, isso é importante, é o que nós temos, né? Apenas no reino nominal. Então, apenas quando somos já formados, esses seres humanos, no reino nominal, nós temos consciência de futuro, né? E conhecimento de Deus. Eu vou falar um pouquinho, deixa eu separei umas coisinhas aqui, ó. Reino mineral, então, que a gente conversou. Constituído de matéria inerte, força mecânica, não tem vitalidade, princípio vital, essas coisas não tem. Não tem movimento próprio, tá? E é formada apenas pela agregação de matéria, certo? Reino vegetal, vamos para lá então, como que é? Já tem um pouco de manifestações avançadas, são dotados de vitalidade, tá? Princípio vital, vamos falar muito nisso. Vida orgânica, porém, eles não pensam, não têm percepção, não têm sensação de dor, não tem sensação de dor, não tem vontade, consciência de si mesmo, e é um instinto que possui a natural, tá? Márcia, mas eu converso com as minhas plantas e elas crescem. O que acontece? Como assim você fala que ela não entende? Minha planta entende. Converso com ela, ela fica ótima. Fica um tempo aqui em casa emburrado sem falar com ela. Nossa, eu já vejo que algumas já até ficam murchas. Energia, né? Estamos o tempo todo sintonizando energias. Você já entrou num local e aí tem umas pessoas assim com uma vibração tão baixa, fazendo
com uma energia tão ruim, fala assim, nossa, só de chegar perto dela eu já me senti mal. Só de entrar nesse lugar, já ouviu aquela expressão, o ar dava para cortar com faca, de tão denso que estava, né? Essas sensações, você sente, é isso que a plantinha sente, essas vibrações. Então, a vibração de amor é lógico que vai ajudar ela a crescer, ela ficar mais bonita, ela sentir isso, tá? Mas ela não tem nenhum, nenhum sistema neural, cerebral ou qualquer outra coisa que dê para ela a inteligência de discernir, né? Ou se você gosta dela ou não, se você tá bravo ou não, é totalmente essa energia que você emana para ela, né? E que todos nós gostamos também. E não sente dor. Eu, como vegetariana, ouço isso demais, demais. Eu escuto isso direto. Mas ser vegetariana? Ah, por quê? Ah, porque eu tenho pena dos animais. Eu sou espírita, eu sei que o espiritismo fala muito sobre o vegetarianismo. Eu é pelo planeta, porque eu sei o mal que tudo isso está causando, né, ao nosso planeta. E é por isso. Você não tem dó das plantas? Você não tem dó das plantinhas, tadinha? Porque ela também sente. Porque eu converso com a minha planta, ela sente. Então, se você mata ela, ela também vai sentir. Não. Não, gente, ela não sente dor. Cientificamente, ela não tem nenhum sensor neural para poder sentir dor, nada, nenhuma capacidade para sentir dor. Neste reino das plantas, aqui no reino vegetal, não tem dor, elas não sentem, ok? Vamos para o reino animal. São dotados de vitalidade, né, como as plantas, então tem tudo que os outros têm, avança mais um pouquinho. Espécie de inteligência instintiva limitada, né? Então ele tem consciência da sua individualidade, a sua existência, e é pelo instinto que ele se mantém. Ele quer se manter vivo, se cuidar, se proteger. Então é totalmente pelo instinto. Neles há uma espécie de inteligência gradativa. Calma, não é inteligente, mas ele já vai seguindo. Você vê que alguns animais, né, são mais selvagens do que outros, e outros já têm uma inteligência maior, inteligência entre aspas, tá? Não como a nossa, mas todo esse instinto vai evoluindo, porque tudo está em evolução. Então você vai passar esse espírito criado, simples e ignorante, que passou pelo mineral, que passou pelo vegetal, vai ter várias encarnações no reino animal, até ele ter a encarnação no reino hominal. Como que é isso? Vitalidade domina todas as outras classes de inteligência, né? A sua inteligência é ilimitada, é instintiva, tem livre-arbítrio, individualidade, consciência do futuro, percepção das coisas extramateriais, né? E conhecimento de Deus. Olha que legal. Márcia, mas espera aí. Se Deus cria o tempo todo, e o tempo todo, então, tem gente evoluindo aí até as suas primeiras encarnações hominais. Onde é que está esse povo? O que acontece, então? Então, a gente, os nossos cientistas já estão falando do nosso universo, a cada vez mais conhecendo mais o nosso universo, né? E aí hoje se fala até, às vezes, de multiversos, porque sabe do tamanho disso. O Espiritismo, na pergunta de Kardec, quando ele pergunta se o universo tem fim, aí o espírito que responde, se não me engano, é o espírito de verdade, mas eu não tenho certeza, ele fala que se ele tivesse fim, depois dele teria alguma outra coisa que também, se tivesse fim, depois teria uma outra coisa que não poderia estar dentro do nada, né? Então, por isso que ele não tem fim, não tem lógica imaginar que ele tem fim. E porque também Deus está criando o tempo todo. E a natureza se criando o tempo todo. Eu falo até da natureza universal. Então, há planetas se formando o tempo todo, né? Nesse ciclo, né? De construção e destruição. E aí, à medida que vai se formando esses planetas, vai ter sempre planetas
aptos a receber as primeiras encarnações hominais. Então, se há os espíritos que estão agora em suas primeiras encarnações hominais, não dá para ele encarnar aqui na Terra. Não dá para ele encarnar aqui junto de nós. Ele vai ter que encarnar em um planeta propício às primeiras encarnações hominais. Como que é essas primeiras encarnações hominais, Márcia? Lembra do Homem das Cavernas? Lembra como era? É aquilo ali. É o homem ainda meio que vindo no instinto animal, no instinto, aprendendo a lidar com as outras inteligências que já foram dadas para ele. Vai ampliando isso e evoluindo isso. Então, aqui já não é mais um planeta propício, mas o tempo todo há planetas para ele, né? Então, é isso que acontece com essas primeiras encarnações. Como que funciona, então? Olha, a codificação espírita fala que o planeta Terra foi dada a Jesus, né? Foi dada a Jesus desde o início da sua criação. Então, Jesus modela esse planeta desde o início, desde o começo, das primeiras ações para ele se tornar um planeta, tá? Então, Jesus está ali o tempo todo, foi dado a ele como espírito puro, né? Um espírito que já atingiu essa esfera crística, ele já atingiu o máximo da evolução, é dado a ele esse planeta. E olha como isso, tudo isso é maravilhoso, porque você vai evoluir, você vai nascer, você vai passar por todos os reinos, vai precisar desses planetas. Esses planetas são moldados por quê? Por irmãos que já fizeram toda a sua evolução e chegaram até essa esfera crítica, nessa ápice da evolução, e ele pode então tomar um planeta como governador e cuidar dele, né? Sempre ali como espírito puro, já totalmente integrado ao amor de Deus para fazer tudo isso. E isso é maravilhoso, isso acontece o tempo todo, isso é muito bonito. Então se prepara para cuidar do seu planeta quando você evoluir também, tá, gente? Vamos lá. Vamos então na aula de hoje. A gente evoluiu tudo isso, passou, Marta, lá, lá, lá. Do que é formado então essa evolução? Vou reencarnar ali no planeta Terra. O que eu vou precisar para encarnar nesse planeta? Então, eu tenho meu espírito, com E maiúsculo, né? Já sou a Márcia aqui. Aqui hoje eu estou Márcia, mas vamos supor. E aí eu tenho que encarnar. O que eu preciso? Eu preciso meu espírito, meu perispírito e o meu corpo. Storeste, perispírito. Se você acredita que existe um espírito, automaticamente você tem que imaginar no ser imaterial que ele é, ok? Então, ele é esse ser imaterial. Esse ser imaterial precisa estar dentro dessa forma material, através das reencarnações, para poder evoluir. Vai chegar e pá, entrar, acabou? Não. Ele precisa de uma matéria que ligue ele o princípio inteligente que ele é, o ser, né, já formado que ele é, ao material que ele vai usar, que é esse corpo físico. E o que ele precisa para fazer essa união? Né? Porque aqui é grosseiro, aqui o plano material é um plano grosseiro, ele precisa, e ele já é uma matéria mais sutil. O que precisa então para reencarnar aqui? De algo que ligue. E essa colinha que liga é o perispírito, né? O que é o perispírito? Em torno do espírito. Peri, do grego em torno, e espíritos, do latim espírito. Um envoltório fluídico de que se serve o espírito para as manifestações extrafísicas. Semimaterial, participa ao mesmo tempo da matéria pela sua origem e da espiritualidade pela sua natureza etérea. Então, o que ele é, Márcia? Ele é matéria? É. Por quê? Pela sua origem, tá? Não é algo ponderável, como a gente disse na aula passada, que existe, né, a matéria que a gente consegue pegar, sentir, pesar, medir, né?
e a matéria que é imponderável, que não dá para a gente ver, né? E é disso que é feito o perispírito. Propriedades, então, do perispírito: plasticidade, densidade, luminosidade, penetrabilidade, visibilidade, sensibilidade e irradiação. O que é isso? Vamos ver um por um. Plasticidade. O que é, então, a plasticidade? Plasticidade, eu não sei se algum de vocês já sentiram. Se sentiram, depois vocês colocam no grupo para compartilhar. Quando você está tomando passe, parece que você está crescendo. Parece que você está tomando uma forma maior, você está expandindo. Você sente aquela energia, aquilo expande. Quando você está meditando e você expande. Então, o nosso perispírito, ele se molda, ele se expande, né? Então, a gente consegue manipular ele, né? De forma a ficar de formas diferentes. Então, essa plasticidade. A densidade, então ele tem matéria, tem massa. Olha lá, ocupa lugar no espaço, isso é importante, né? Quanto menos evoluído o espírito, mais pesado, mais denso é o perispírito. Que nem a gente falou na aula passada, que quando você evolui, quando é um espírito extremamente evoluído, o perispírito dele é tão sutil que chega a gente confundir já com o espírito, de tão sutil que ele é, né? Mas quanto menos evoluído, mais denso, mais grosseiro esse perispírito é. Luminosidade é relacionada à densidade, à fluidez do perispírito. Então, o que a gente falou? Que quanto menos evoluído, mais denso ele é, né? Mais próximo da matéria física, mais denso. E quanto mais evoluído, mais sutil. E essa régua evolutiva que vai levando você a essa evolução, ela vai trazendo a esse perispírito uma luminosidade, né? Penetrabilidade. Penetrabilidade, ok. Como? Volta de novo na reguinha da evolução. O perispírito mais denso, daqueles irmãozinhos que ainda estão menos evoluídos, eles têm menos condições de atravessar, penetrar, certo? Quem lembra de onde foi usado esses espíritos? No toque-toque lá na codificação, né? Olha só, seria a nossa aura. A aura a aura é descrita em várias religiões, em vários estudos de várias religiões. Na grande maioria dela, é a energia que envolve o corpo. Então, ela não é o perispírito, ela é a energia que envolve o perispírito, tá? Então, na grande maioria dos estudos de aura, quando fala de aura, é exatamente essa energia que muda, que aparece em volta do perispírito. Como? Ai, olha, hoje eu tô muito brava, eu tô muito chateado, tô muito triste. Aí você fica naquela sintonia baixa, o seu perispírito fica mais ali, como que eu vou dizer? Um pouco mais denso, né? Não vou dizer que ele vai retroagir, tá, gente? Ele fica um pouco mais assim, denso pelaquela sensação que você está, e automaticamente a sua aura, a sua energia em torno de você é o que você está irradiando para frente, né? O que você está impregnando no fluido cósmico universal. Essa energia que você impregna é essa energia negativa, essa energia de sintonia mais baixa. Eu espero que eu tenha explicado. Mais ou menos, né? Voltando então, penetrabilidade. E aí eles foram usados ali na codificação para fazer aqueles toque-toque, né, que aconteceu pelo mundo todo, aquela invasão organizada que a espiritualidade fala que teve para poder surgir os estudos do espiritismo. Quando ele já é um espírito avançado, ele já consegue atravessar a matéria já não é mais problema para ele com muita facilidade, né? Então, essa penetrabilidade é melhor para os espíritos, é mais fácil para os espíritos mais evoluídos. Visibilidade. O perispírito é usualmente invisível ao encarnado.
Entretanto, há casos de materialização, né? Onde que qualquer pessoa no plano físico pode enxergar. Teve uma pergunta o ano passado, a hora que a gente estava fazendo essa aula, a pessoa perguntou: por que que não tem mais tanta materialização, assim, para pessoas que não são médias, aparecer na frente das pessoas? Por que que não tem mais? Tudo serve a um propósito, né? Tudo que eu lembro quando eu era pequena aparecia direto na televisão, as pessoas colocavam, abriam uma caixa e estava lá materializado alguma coisa que a espiritualidade fez, e eles tinham uma facilidade de materializar muito, muito assim, acontecia com muita facilidade no mundo, mas o espiritismo precisava se mostrar. As pessoas precisavam acreditar que havia um mundo espiritual, que havia um mundo além de nós, né? Além do encarnado. Então havia essa diretriz, mostrar às pessoas que o mundo espiritual existe. Por que não existe mais? Porque hoje a gente é totalmente levado pela espiritualidade a buscar o estudo. A gente já crê, a gente já sabe. Quase todas as religiões sabem que há algo além dessa vida material. E hoje a gente é para estudar. Então, olha, eu quero saber como que é uma materialização. Ah, então vamos estudar, né? Então, hoje a gente está num outro, já avançamos um pouquinho para querer entender o mecanismo e não só ver o fenômeno. Não é mais ver o show, mas sim entender por que aquilo acontece. E é por isso que a gente está buscando aprender sempre mais. Ler, né? Discordar, olha, Márcia, eu li naquele outro livro, estava falando outra coisa, vamos conversar sobre isso? Vamos, né? Por quê? Porque você tem que buscar esse conhecimento, né? Espíritas instruí-vos, então, chamando, gente, vamos estudar. Então, é por isso que não tem tanto. Já os médios videntes veem espíritos comumente. Então, peraí. A materialização que a gente estava falando aqui agora há pouco é o espírito materializar e todo mundo vê. Tem um caso de um. Tem aqui, ó, Maria. O desdobramento seria uma expansão do perispírito. Olha, eu vou falar de radiação já já, a gente vai falar sobre isso, tá? Aconteceu um caso, então, de um avião que ele caiu, né? E as peças, como ele caiu num lugar onde era, acho que era areia movediça, um mangue, alguma coisa assim, ele ficou inteiro. E muitas peças dele pôde ser usado em outros aviões. Isso está documentado em mais de 20 livros não espíritas, tá? Existem livros espíritas também, né? Autores espíritas que escreveram sobre esse caso, mas livros científicos, psicologia, parte científica, muito da área de psicologia fala muito desse voo. Eu não vou lembrar o nome do voo, mas eu prometo que eu coloco no grupo. E aí, o que aconteceu? Muitos aviões teve peças desse voo. Dentro desses aviões aconteceram várias coisas estranhas, mas a mais estranha de todas, o pico de todos, que fez a empresa tirar todas as peças que foram usadas desse avião. Quando um piloto entra no avião, a aeromoça coloca ele num lugar ou dentro da cabine ou fora da cabine, mas ali num local já privilegiado para os pilotos. Esse piloto entrou, ela viu ele uniformizado, sabia que era piloto pelo uniforme que ele estava, e ela pegou e falou para ele se ele gostaria de se sentar. Ele acenou com a cabeça e se sentou, certo? Num determinado momento do voo, ela vai chamar por ele e começa a falar com ele se ele queria alguma coisa, e ele não responde. E ela fala: senhor, senhor. Ele se levanta, vira de frente para todo mundo que estava no avião e desaparece. Materializou para todo mundo que estava no voo e desaparece. Essa materialização não apareceu só para quem era médium, mas para todos que estavam ali. A maioria dos livros de psicologia fala que foi uma... Eu esqueci o termo, né? Mas eu vou lembrar depois para falar para vocês. Histeria coletiva. A maioria dos livros de psicologia fala que foi uma histeria coletiva.
Mas enfim, ele apareceu para todo mundo e depois desapareceu. Então, o perispírito pode se tornar visível, tá? Ele pode se tornar visível. Ah, e os médios conseguem ver com mais facilidade. Um exemplo, assim, de uma mediunidade muito acima, né? É o Divaldo, que consegue ver, assim, como se fosse os encarnados. Ele até confunde, às vezes, os encarnados com os desencarnados. Sensibilidade. Então, quando encarnado, o perispírito recebe impressões externas, captadas pelos órgãos do sentido. Deixa eu explicar isso melhor, peraí. Sem o texto aqui. Sensibilidade do perispírito funciona assim. Quando eu quero sentir alguma coisa, eu uso o tato. Eu pego com a minha mão, eu sinto. Aí eu uso para ver as coisas, a minha visão, e aí a gente vai usando todos os outros sentidos do nosso corpo físico, tá? Que vai mandar para o nosso cérebro e que vai identificar o que é e te explicar, e você vai entender o que é através do tato, do cheiro, da visão. O perispírito, sem o corpo físico, o que ele vai sentir? Com todo ele. Todo ele é sensitivo, é sensação, ele sente com ele inteiro, tá? Então, nós encarnados temos ferramentas para sentir, né? No espírito desencarnado, as sensações e percepções gerais são captadas por toda a extensão do perispírito, muito diferente das localizadas e compartimentadas no corpo somático, certo? E agora eu vou falar a última, que é a irradiação. Por princípio, o perispírito é indivisível, mas ele pode expandir-se muito, ampliando a capacidade de visão e percepção do espírito. A expansibilidade explica os fenômenos de bicorporiedade, ou seja, o corpo espiritual, o perispírito, se desloca e materializa-se. Então, respondendo a pergunta sobre desdobramento, sim, né, é inerente ao perispírito de expandir e irradiar, não é nem expandir, mas irradiar de tal forma, aparecer estar em dois lugares. Você está aqui, mas você está lá, você irradiou para lá. Sim, então é uma característica do perispírito a irradiação, certo? Então, a elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e sofrimentos pacientemente suportados, depuram pouco a pouco as moléculas perispiríticas. Olha só que difícil. Desenvolve e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, eles consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas. Olha, como é que eu vou então ter um perispírito mais sutil, mais leve? Como? Tá aqui, ó, Leon Denis, em Depois da Morte, nos fala com elevação de sentimentos, pureza de vida, nobres impulsos para o bem, para o ideal, né? Isso é essencial. Tem uma das revistas espíritas que fala uma coisa muito legal também da nossa evolução, e a gente vai conversar, vai ter uma aula só sobre os níveis evolutivos dos espíritos, né? E fala assim que no nível ali onde tem aqueles espíritos ainda persistindo no mal, junto a ele também é classificado os espíritos inertes, que não faz nem o bem nem o mal. Olha, eu tô aqui vivendo minha vida, não faço mal para ninguém, né? Tô aqui sobrevivendo, vivendo certinho, não faço mal para ninguém. Mas também não faz o bem. Mas também não procuro evoluir através de ajudar os meus irmãos. Não é através da caridade? Então, parte essencial da nossa evolução é entender que somos seres que só evoluímos quando aprendemos a trabalhar em coletivo, em sociedade.
né? Somos seres extremamente que trabalham em coletivo, em sociedade. E é assim nós vamos evoluindo, nós fomos evoluindo como sociedade. Um ajudando o outro a sobreviver, um ajudando o outro, cuidando da cria, enquanto o outro vai buscar o alimento, e aí criando sociedades para se cuidar e se manter, né? E ajudar uns aos outros. Então foi assim que a gente foi evoluindo, foi crescendo. E a gente só vai evoluir também daqui para frente, vai continuar a nossa evolução através da caridade, através de ajudar o próximo. Então é muito importante a gente ter essa percepção de que não podemos parar, né? Devemos entender que tudo que nos acontece é para a nossa evolução. E se está acontecendo muitas coisas ruins, a gente tem que parar a pensar o que está realmente, o que a gente está precisando aprender com aquilo para poder passar por essa prova logo, né? E ir para a próxima. E vai ter próxima, a gente vai tendo até evoluir. E é isso. Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Qualquer dúvida, manda no grupo. Todo o material que eu uso aqui, que eu fico lendo aqui no celular, é um material que eu mando para vocês depois no grupo. Geralmente a Lígia manda para mim, né, Lígia? Brigadão. Gente, a Lígia é fantástica. A Lígia faz os slides, a Lígia publica para vocês no grupo. A Lígia, semana passada eu não estava conseguindo tirar desse canal do YouTube, que é um canal emprestado, né? Para a gente fazer só aula online. E depois eu tiro dele e coloco lá no grupo do Chico Xavier no YouTube. E eu não estava conseguindo de jeito nenhum essa criatura que me ajuda sempre. Maravilhosa. Obrigado, Lígia. Obrigada mesmo por todo apoio, por toda ajuda. E é isso, meus amigos. Mandem as dúvidas. Se ficou alguma dúvida aqui nos comentários que eu não vi ou que eu passei, manda também lá no grupo, tá? Pra gente poder conversar sobre isso. Ok? Beijo. A gente se fala lá. Até mais.